Olá, pessoal, 7h47 da manhã e hoje no café nós vamos falar sobre como lidar com diferentes perfis no trabalho. Como lidar com aquelas pessoas, que são mais comunicativas, com as pessoas que são mais quietas, com as pessoas que são mais focadas, com as pessoas que são mais concentradas, com as pessoas que gostam mais de rotina e de padrões, para as pessoas que são mais pacientes, Como lidar com esses diferentes perfis. E aí, eu quero falar para vocês de uma ferramenta importante a ser utilizada nas empresas, que é a ferramenta de análise de perfil comportamental DISC. O que quer dizer essas 4 letras DISC? O D é de dominância, o I é de influência, o S é de estabilidade e o C é de conformidade. Normalmente, nós temos, a partir de uma análise do perfil comportamental DISC, nós temos 2 padrões, um padrão primário, que é o nosso padrão preponderante, e um padrão secundário, e normalmente eles estão próximos um padrão do outro. Então, o que quer dizer o padrão D, dominante? É aquele padrão, aquelas pessoas que são focadas em resultado, para elas a eficácia é importante, são pessoas que sabem lidar com desafios, são pessoas muito executoras. O padrão I, por outro lado, é o padrão de influência. São pessoas comunicativas, entusiasmadas, Pessoas persuasivas, são pessoas que normalmente trabalham na área comercial de uma empresa. Depois nós temos o padrão de estabilidade, que são aquelas pessoas que têm mais paciência, que são pessoas acostumadas, que preferem trabalhar com rotina, com padrão. E depois nós temos o padrão de conformidade, que são aquelas pessoas que preferem trabalhar com método, Que preferem trabalhar com planilhas, que preferem trabalhar com as questões financeiras. Então, por exemplo, qual é o certo, qual é o errado? Numa empresa, nós precisamos de todos os padrões. Nós precisamos de pessoas alto D, nós precisamos de pessoas alto I, nós precisamos de pessoas alto C e precisamos também de pessoas alto S. Então, não existe nenhum padrão certo nem errado. O que existe é nós identificarmos quais são os perfis comportamentais das pessoas e colocarmos essas pessoas a trabalhar no lugar certo. Então, por exemplo, se eu tenho um gerente comercial que tem um padrão, por exemplo, alto C e o padrão secundário é S, talvez essa pessoa não seja a melhor pessoa indicada para gerenciar uma equipe comercial. Talvez a gente tenha que buscar uma pessoa influente. Mas, por outro lado, um gerente comercial, ele também precisa ter um padrão de execução, porque aí ele vai trabalhar bem, lidar bem com resultado, com eficácia, com metas e assim por diante. Então, o importante é, não existe nenhum perfil que é melhor que o outro ou pior que o outro. O que existe são os diferentes perfis comportamentais e nós adequarmos as pessoas às suas respectivas áreas de acordo com o seu perfil comportamental. Então, basicamente, para a gente fazer um resumo, o que significa o D? Significa dominância, Então, são aquelas pessoas que sabem lidar com resultados, que sabem lidar com desafios, Pessoas focadas em meta. O I é a influência, são aquelas pessoas altamente comunicativas, entusiasmadas, Pessoas persuasivas. O S é estabilidade, então são aquelas pessoas que sabem lidar com regras, com padrões, Pessoas estáveis, que têm paciência. E o C é da conformidade, então são aquelas pessoas que sabem trabalhar, que são muito focadas em números, com finanças, Pessoas que o método é muito importante para um alto C. Então, basicamente, para que serve esse perfil comportamental DISC, Ele serve, é muito importante para processos seletivos, ele é importante para aquela pessoa que quer desenvolver o seu próprio autoconhecimento, para o próprio desenvolvimento dessa pessoa e também para conhecer o perfil da equipe.
Então, resumindo aqui para vocês, esse é como nós podemos, por exemplo, isso aqui é um perfil de uma equipe em que nós evidenciamos, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui eu tenho uma pessoa que é alto S, então ela teria o padrão primário dela é S e o secundário é C. Por outro lado, eu tenho uma pessoa que o padrão primário é I, uma pessoa de relacionamento, e que o padrão secundário é S. Então, vocês vejam que ainda dentro do perfil comportamental DISC, nós podemos classificar as pessoas como padrão de especialista, um padrão de orientador, quer dizer, aquela pessoa que é alto SC é um especialista, o padrão de orientador, né, que tem alto I, uma pessoa que se relaciona bem com as outras pessoas, um padrão convincente, né, que geralmente está vinculado à equipe comercial. Então, eu tenho as pessoas alto I, né, como primeiro padrão, como padrão primário, e o D como padrão secundário. E depois eu tenho, por exemplo, o padrão de promotor, né, que é uma pessoa que tem o padrão primário I e depois o padrão secundário aqui entre S e D. E ainda a gente tem diferentes tipos de padrões que podem ser identificados dentro do perfil comportamental DISC. Eu espero que vocês tenham gostado da ferramenta que nós trabalhamos hoje no nosso café. A nossa ferramenta hoje foi o perfil comportamental DISC. Um bom dia a todos e uma excelente semana.